Então, gente, então, agora nós vamos para a palavra, né? Quero falar hoje com todos vocês sobre um assunto, né? Que é a igreja e esse movimento, né? LGBT. Eu quero colocar aqui como que a igreja entra, né? Em tudo isso. E eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui para ofender, nem bombardear e nem atacar ninguém, porque todos somos seres humanos, né? E o Senhor, ele criou toda a humanidade e ele deixou a palavra de Deus, né? Ele deixou a palavra para todos aqueles que crê, né? Quem crê, seguirá. Quem não crê, infelizmente, a gente fica triste, né? E eu quero falar do papel da igreja em tudo isso, né? Nós ficamos tristes porque nós temos uma crença e nós cremos que o Senhor Deus é poderoso e ele tem controle e poder sobre tudo, né? E nós queremos que todos os nossos irmãos sejam felizes. Nós não temos isso que, quem realmente, né, é seguidor de Jesus e conhece a palavra, a pessoa nunca vai falar, eu estou bem com Jesus e o restante que se vire. Jamais. Isso não é um comportamento cristão. O comportamento cristão é nós estamos felizes e queremos cada vez mais pessoas felizes. E a gente se entristece com coisas que a gente vê, né? Então, o que aconteceu, né? O que aconteceu com a igreja? Se vocês quiserem ir abrindo a Bíblia aí, eu peguei só 2 versículos hoje, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Vai chegar o momento que eu vou ler. Então, gente, o que aconteceu com a igreja, né? A igreja, ela virou uma palavra assim que está queimada. A igreja virou uma palavra que está queimada. Estão descendo a lenha na igreja, estão falando um monte de coisas, estão colocando a igreja assim como se fosse uma coisa ruim, errada, e o que mais existe agora são os desigrejados, né? Eles estão crescendo cada dia que passa mais, e a igreja está assim, tipo, à vista da sociedade, como se fosse um sistema falido. Só que não é. A igreja não é um sistema falido. Isso não existe, né? Jesus criou a igreja. Foi o Senhor Jesus. Senhor Jesus que criou a igreja e não foi o homem que criou. E nem foi pastor que criou a igreja. A igreja de Cristo foi o Filho de Deus. Foi o Filho de Deus que criou a igreja, aquele que foi 100% homem, 100% Deus, entendeu? Então a igreja, ela não é somente uma instituição, né? Ser igreja tem um conceito de ser igreja, né? E nós fomos chamados para isso. A igreja foi chamada. E a igreja foi chamada para quê? A igreja foi assim, ó. Nós estávamos num lugar e nós fomos removidos para outro lugar, né? Aí as pessoas falam, que lugar? A gente foi chamado de que lugar? De um lugar para o outro? Removido da onde? Removido de um canto para o outro? O que significa isso? Da onde a gente foi removido? Nós que somos cristãos, nós acreditamos plenamente que nós somos removidos do cemitério. Nós estávamos mortos. Deixa eu deixar a Bíblia aqui no lugar, aberta. Isso. Nós estávamos mortos e o Senhor fez um chamado para nós todos e nós saímos. Gabriela, eu era uma pessoa que eu estava morta totalmente no mundo,
sem saber para onde caminhava. Aquilo tudo que eu fazia, o que eu vivia em todos os cantos, na minha casa, na religião, com as pessoas que eu conheço, com os parentes, aquilo tudo que acontecia na minha vida era uma coisa assim morta. Não era nada que me fazia bem. Até que o Senhor, né, nos chamou e o que aconteceu? Eu ressuscitei. Eu saí do cemitério e vim para a vida. É isso, esse é o chamado de Deus que ele faz para a vida da gente. Entendeu? Então, o que acontecia antigamente? Eu estava separada do Criador. Totalmente separada. Eu acordava, tomava banho, tomava café, saía. Quando eu trabalhava. Quando trabalhava mais, eu cuidava da minha mãe, cuidava do Rafa, cuidava do meu filho, entendeu? E aí, simplesmente eu descobri, né, que o grande problema da minha vida não era a falta de dinheiro, não era a falta de emprego, não era a falta de estudo, não era a falta de casamento, não era a falta do marido, não era a falta de amigos, não era nada, entendeu? Não era nada disso. Com o chamado do Senhor, eu descobri uma coisa que jamais eu podia mudar. Não ia ter jeito nenhum de eu mudar aquilo, né? E o meu coração era caído. Todas as pessoas que estão separadas de Deus, o coração é caído. Não tem o que fazer. Não tem o que a gente fazer, a não ser o próprio Criador, né? Então, depois, né, de Gênesis, que aconteceu, nós vivemos assim, sem sentido para a vida, né? Sem sentido para a vida, a gente vivendo assim, totalmente perdidos, como eu falei agora, e com isso, né, com aquela queda de Adão, o que aconteceu? A humanidade, ela está com um problema assim muito sério e não consegue resolver. Esse problema é isso. E a única pessoa que pode resolver isso que aconteceu lá com Adão e Eva, né, é Jesus. É o único que pode nos dar um outro coração, né? Então, a gente pode fazer terapia, a gente pode fazer detox, a gente pode fazer ginástica, a gente pode fazer compras à vontade, a gente pode fazer o que quiser, que a gente não consegue a paz. Só que lá, né, em Adão e Eva, houve uma promessa lá no Jardim do Éden, né? Uma semente foi anunciada ali. E aí, o que aconteceu? Né? A gente tinha acabado, né? Eu falo a gente, o ser, Adão, tinha acabado, né? De ir direto na árvore errada, né? Porque o que aconteceu? Alguém chegou, a serpente, e falou: vai lá, Adão, né? Vai lá, né? Ô, Eva, você não sabe que tá perdendo. Vai lá, come mesmo. Você não tem essa que vocês não podem fazer isso. Te enganaram. Deus te enganou. Se você comer, você vai ficar igualzinho a ele. E é isso que vocês não estão sabendo, né? É isso que vocês estão perdidos. Deus enganou vocês. E nessa enganação, o que aconteceu? Vocês estão aí igual bobos. Aí o que aconteceu? Nós caímos nessa mentira, né? Nós caímos nessa mentira, porque o pai da mentira engana muito bem. A gente sabe que o pai da mentira é Satanás, e ele engana a gente muito bem, porque é o poder que ele tem, né? E o que aconteceu? Tudo começou como anjo de luz, serpente, né? Foi aquele poder todo,
que atrás dessa mentira, o único objetivo que o pai da mentira tem, que é Satanás, qual que é? É mentir, a gente acreditar, e ele quer discípulos. Ele quer discípulo como nós. Somos do Senhor, ele quer discípulos para ele. Ele também quer alguém para ele chamar de filho. E quem vai ser esses filhos, né, de Satanás? Aqueles que vão acreditar na mentira dele. Então, o que acontece? Ele entra na nossa vida para destruir a nossa identidade e assim destruir a gente, o nosso destino. É essa a função dele, não tem outra. Não existe outra função. Então, o que aconteceu, né? A semente, ela foi anunciada, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse início da live que eu tô falando. Por quê? Porque eu quero que, quando vocês não souberem falar alguma coisa para as pessoas que não acreditam, vocês falem isso que eu tô falando. Porque esse é o jeito de falar com uma pessoa que não conhece o Senhor. Esse é o jeito correto. Então, eu quero que vocês prestem atenção, eu quero que vocês anotem, que vocês marquem, que é muito importante isso, por tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? Mas a semente, ela foi anunciada, né? Quando a gente errou lá na árvore, a gente ficou com medo. E o que a gente fez? A gente se cobriu com folhas de figueira. A gente se cobrindo com as folhas de figueira, o que aconteceu? Houve um movimento do Criador. Ele se movimentou em direção à humanidade e ele fez aquela pergunta que está lá em Gênesis 3. Adão, onde você está? Né? Estou aqui. Por que você está se escondendo? Eu tive medo e me escondi. Né? Estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Não estou lendo a palavra aqui, eu estou falando para a gente entender, tá? E aí, quem falou que você estava nu? Aí Adão culpa a Eva, que culpa a serpente, que culpa um outro, que faz isso, que faz aquilo. No fim, eles culpam Deus. Essa é a verdade, né? No fim, eles culpam Deus. E aí, Adão tinha feito poema para Eva, já acabou tudo, já um culpando o outro, com raiva do outro. E começaram os conflitos, gente. É ali que começou os conflitos de relacionamento para a humanidade. Começou ali, entendeu? Então, tudo que a gente vai fazer a partir daquele momento até os dias de hoje, tudo tem conflito. Se a gente vai fazer parte da igreja, tem conflito. Se a gente vai casar, tem conflito com o nosso marido. Se a gente vai ter amigos, sempre tem um conflito com os amigos, né? A gente sempre tem conflito com os filhos. Então, o que aconteceu? Se a gente se perder nesses conflitos, a gente vai esquecer de quem a gente é. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E a semente que foi anunciada, o que aconteceu? Com essa mensagem, o que aconteceu? O que foi dito ali? Um dia virá uma semente, né? E do corpo dessa mulher sairá essa semente. E ela vai esmagar a cabeça da serpente. A semente veio. A semente nasceu do corpo dessa mulher. E a semente foi ferida. Mas a semente venceu. Que é Jesus Cristo. Ele saiu sim do corpo da mulher. Mas ele veio, ele venceu o mundo. E realmente vai chegar esse dia dele esmagar a cabeça da serpente. Tá? Então, gente, Jesus, ele saiu pelo mundo. Ele saiu pelo mundo afora, entendeu? Para pegar os corações caídos, todos aqueles que pecamos, que somos nós os pecadores.
Todos nós somos pecadores. Mas o que acontece com a gente, né? Jesus viu que a gente estava perdido no mundo. E sabe o que ele falou? Pai, eu vou assumir essa dívida deles e o Senhor, por favor, libera eles para eles começarem tudo de novo. Olha que maravilha, gente. Então, quando fala que Jesus venceu, ele venceu sim, que nós vamos lembrar disso hoje, na ceia do Senhor. O que ele fez por nós na cruz, né? Então, para os que creem nessa mensagem que eu passei agora, né? Nós podemos nascer de novo. É esse o nascer de novo. É esse o milagre. Esse é o milagre. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, que a semente é Jesus Cristo, que estava disposto a me dar um coração novo, né? Tirar o coração dele e me dar, trocar pelo meu coração caído. Quando a gente entende isso, né? Quando a gente entende isso, a gente realmente passa a viver uma vida nova. Isso é muito importante, gente. Nós precisamos disso, né? E a coisa foi tão boa que Jesus falou assim pra gente, me dá a sua morte que eu te dou a minha vida. Me dá a sua separação que eu dou o caminho. Me dá a sua orfandade que eu te dou o meu Pai Todo-Poderoso do céu. Né? Me dá a sua miséria que eu te darei todas as coisas. Olha só, esse é Jesus Cristo, né? Para todas as pessoas que acham que nós somos loucos por Jesus, nós somos muito mais loucos do que isso. Nós somos seguidores de Jesus, nós acreditamos nisso. Toda a galera que crê em Jesus, ela acredita que tem um Deus todo-poderoso, um Deus justo, um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito, ético, bom, amoroso, né? Um Deus criativo que pode tudo e ele pode nos dar um coração novo, né? E nós somos totalmente dependentes dele para conseguir voar nos nossos sonhos. Então, Deus nos dá um coração novo, isso significa uma nova história. Uma nova história, como se fosse assim uma cirurgia. E ele não quer ser só um Deus, ele quer participar da nossa vida. Gente, o país nosso, o Brasil, ele é um país assim que abraçou totalmente a religião. O Brasil, infelizmente, virou um país religioso. E é um monte de gente religiosa, mas que não tem um coração novo. Isso é muito sério. E o que aconteceu? Vários países por aí, outros países, eles são seguidores de Jesus, eles têm um coração novo. Mas o Brasil, infelizmente, se fechou na religião. Se fechou na religião e colocou. Imagina, gente, todos os seguidores de Jesus que existe hoje, todos que se dizem crentes, todos que se dizem evangélicos, todos que se dizem seguidor de Jesus, porque nós somos seguidores de Jesus, é assim que a gente se denomina, né? Nós não temos religião. O que aconteceu? Você já pensou todo esse povo com um coração novo? Que maravilha que seria! Mas não. Aconteceu com o Brasil o seguinte, ele se escondeu, tipo, nós somos o povo do Senhor. Quem não crer nessa mensagem não faz parte da nossa religião, porque ele virou um país religioso. Com isso, o que acontece? Eles se fecharam no quartinho, eles não explicam, e como é que vamos saber da mensagem se ninguém anunciar? Aí você vai falar, não, mas tem muito anúncio. O que mais tem é pregação. O que mais tem é isso. O que mais tem é a igreja. Online. Não sei o quê. O que mais existe é isso. Né? Todo mundo
fala de Jesus. Mas, gente, o que aconteceu? O Senhor, ele criou a humanidade. A gente não pode excluir pessoas. Nós não vamos aceitar pecado. Por quê? Porque o pecado não se une a Deus e Deus não aceita o pecado. Só que colocaram que pecado é somente o movimento LGBTQIA+. Não existe só esse pecado, gente. As pessoas ficaram, o pecado de homem com homem, de mulher com mulher. Gente, está escrito sim na Bíblia, aqui, que Deus fez o homem e mulher. Fora isso, é errado, é pecado. Só que é pecado também líderes religiosos ter amantes. É pecado também a gente fofocar da vida dos outros. É pecado também falar mentiras. É pecado também ter inveja do outro. É pecado ficar olhando a vida dos outros, comparando com a nossa. Isso também é pecado. Então, o que acontece aqui, ó? Gênesis 1, né? Agora chegou o momento de eu ler. Aqui. Gênesis 1, 26. Aí ele disse, depois de Deus criar todas as coisas, né? Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Olha o que o Senhor fez. Ele deu poder para toda a humanidade. Todos, sem tirar e nem pôr. Todos. Olha para o mundo inteiro. Olha para as pessoas que estão aí na sua casa. Pode olhar para elas. Ninguém tem a mesma história. Ninguém tem a mesma cara. Ninguém tem a mesma digital. Ninguém tem a mesma lembrança. Ninguém tem a mesma visão. Sabe? Assim, pode prestar atenção que o nosso Deus é um Deus cheio de detalhes. Cheio de detalhes, né? E o que acontece? Quando a igreja começa a evangelizar, é uma coisa que eu tenho percebido, quando a igreja quer evangelizar, ela inicia pelo pecado. Primeiro, nós temos que contar desde a criação toda e o que o Senhor fez por nós. Quando nós caímos no pecado, se escondemos atrás das folhas de figueira, culpamos um ao outro até Deus. O que aconteceu? O Senhor Jesus foi lá e falou, eu pago o pecado deles e eles entram no céu comigo. Mas para isso precisa acreditar. Precisa crer que o Senhor é nosso único Senhor e Salvador, porque o que Ele fez na cruz não foi um espetáculo de sangue. Ele fez por nós, por nossos pecados. E a gente precisa se arrepender de todos esses pecados para realmente a gente estar nesse céu com o Senhor, né? Então, imagina, gente. Imagina o pessoal saindo para se drogar, para se prostituir, para homossexualidade, para mentir,
para enganar, para roubar, para fazer maldade para os outros, para fofoca, porque tudo isso que eu estou falando é pecado. Não fica achando que a gente não tem pecado. E não fica achando que o nosso pecado é menor do que o pessoal LGBT. Não acha isso. Para Deus, pecado é pecado. O pecado maior ou menor, isso aí serve para a gente, porque é a consequência do pecado que a gente vai pagar. Quanto maior o pecado, maior a consequência. E o preço, né, do pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso que todos nós vamos morrer. Então, o que acontece? Né? O pessoal olha lá, chega num pessoal desse que saíram para curtir a noite, para ficar numa nice, na boa, em paz, curtir um baseado. Aí chega alguém falando, ó, é o seguinte, se você não mudar de vida, você vai para o quinto dos infernos. A pessoa olha assim, quem é essa louca? A pessoa não sabe do que você está falando. A pessoa não sabe do que se trata. E ainda fala que essa é a boa notícia. Tem um monte de gente que a gente conversa, que eu converso, e fala, que boa notícia. E se eu não mudar, eu vou para o inferno? Nem sabe da cruz, nem sabe de Jesus, não sabe de nada. Por que está acontecendo isso? A igreja está fazendo isso. Isso é uma pena. A igreja tem que falar de Jesus Cristo, o que ele fez, que ele tira o nosso coração caído, a tristeza que você está sentindo, o que está acontecendo com você, o mal-estar que você está. Porque todas as pessoas que estão em pecado, elas não se sentem bem. Eu, na minha vida, eu não tenho nada para contar para vocês desse tipo de pecado. Roubar, matar, trair, se vingar, prostituição, lésbica. Eu não tenho essa história. Mas o pecado que eu tinha era não perdoar ninguém e anotar todo mundo que fazia coisa ruim para mim. Eu anotava no meu caderninho preto para me descontar depois. Esse pecado é igual à lésbica, ao roubar, ao matar, à prostituição. É a mesma coisa. E eu nunca estava feliz. Sempre tinha alguma coisa que estava me atormentando. Entendeu? Sempre tinha alguma coisa que me atormentava. Era isso, o pecado. Então vocês podem ter certeza que todas as pessoas que cometem pecado, elas não estão se sentindo bem. Elas estão tristes. E se a igreja chegassem nessas pessoas, vamos falar do pessoal, e falassem para elas a verdade, porque a gente não está aqui para converter ninguém. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Quem converte é a palavra, é o Espírito Santo de Deus que converte. Não somos nós. Nós estamos aqui para fazer discípulos, para as pessoas serem seguidoras de Jesus e saber o que está seguindo. Nós estamos aqui para contar a história do Senhor para eles. Então, é mentira que se não mudar de vida vai para o inferno? Não, não é mentira. É verdade. Porque alguém vai ouvir isso que eu estou falando, né? E vai falar, mas tá defendendo o pecado? Né? O que você está falando? Essa é a verdade mesmo, se não mudar de vida vai para o inferno. Tá bom, é uma verdade, mas não é só essa verdade. Tem que explicar o porquê se não mudar de vida é ruim. Por que se não mudar de vida a gente não vai ficar com Cristo? Falar da pessoa de Jesus. Isso aconteceu muito comigo antes. Eu não podia ver crente para mim. Era insuportável. Eu falava, Deus me livre, não quero saber. Por quê? Porque olhavam para mim, você é mãe de terreiro, você vai para o inferno. Não dava, gente. Não dava. Então, o que acontece, gente? A igreja, eu creio que a igreja esqueceu. Igreja que eu estou falando aqui são pessoas, somos nós.
Eu não estou falando de denominações. Deixa eu explicar, porque o Brasil, infelizmente, é um país de religiosos graves, né? E, se eu não explicar, vou falar que eu estou falando de religiões e religiões não, de denominações. Eu não estou falando disso, estou falando da igreja ser humano. E nós somos a igreja do Senhor, independente de paredes, tá? Então, a igreja do Senhor esqueceu uma coisa. Imago Dei. Imagem de Deus. A igreja esqueceu da imagem de Deus. Todos nós somos a imagem de Deus. Todos. Ah, mas eles não são convertidos. Não interessa. Todos somos a imagem de Deus. A imagem de Deus foi dada para toda a humanidade. Toda a humanidade, independente se são convertidos ou não, se conhecem a palavra ou não. A igreja do Senhor esqueceu disso. Quando eu olho para um mentiroso, eu estou vendo a imagem de Deus naquela pessoa. E se ela estiver separada de Deus como eu estava, eu tenho a obrigação de falar, você não quer se aliar ao Senhor? E fala de Jesus, não que ela vai para o inferno. Então, o que acontece? Mesmo as pessoas que não conhecem, elas têm traços. Elas têm traços do Criador. Por isso que muita gente que não conhece Jesus é super inteligente, criativa, e inventam coisas, mesmo não conhecendo o Senhor. Porque nós somos a imagem de Deus, nós não podemos esquecer disso. A gente olhar para o homossexual, a gente está vendo a imagem de Deus ali. Só que a pessoa está no pecado. Como o pecado da mentira, como o pecado de não perdoar. Tanto faz, é pecado. E acontece o seguinte também, né? Coração caído, ele simplesmente ofusca a nossa vista. E não deixa a gente enxergar, entendeu? A imagem de Deus. Então, não importa que tenha um passado horroroso. Não importa que o passado é triste, é feio, não interessa nada disso, né? Não interessa nada disso, o passado horrível. Não tem nada que a obra de Jesus na cruz não pague. Está consumado. Ele fez isso por todos nós. Todos nós somos abençoados por Deus, toda a humanidade. Todos. Toda a humanidade é abençoada por Deus. Todos, 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 todos. Né? E o que a pessoa, quando está no pecado, ela precisa saber? Nós não somos coisa. Gente não é coisa. Infelizmente, estão tratando as pessoas como coisa. Nós não fomos chamados para conduzir as pessoas como escravo. Vem aqui, abre a tua cabeça. Calma aí, deixa eu pegar um martelo para ver se racha seu crânio. Enfia a Bíblia aí dentro, soca. Agora você tem que entender. Não quero saber o que você quer ou não. Você vai ter que fazer o que eu faço e acabou. Isso não existe. Entendeu? E o Senhor, Ele vai abrindo nossos olhos referente a isso. As pessoas que, quando elas querem ajuda, é claro que fica muito melhor. Fica mais fácil, porque você fala e elas entendem, né? Entra aquilo na mente maravilhosamente bem, né? Mas aquelas que não estão afim, às vezes tem que dar um tempo, tem que esperar. Tem que esperar a pessoa ouvir aquilo, tem que esperar a pessoa engolir aquilo, ler, entender. E o que acontece muito também, né, com a igreja, eles não têm costume de leitura. E a Bíblia piorou.
Aí que não lê mesmo, sabe? Então não conhece a verdade. E isso dificulta muito mais ainda, né? A gente ajudar. E a igreja tem que entender que a nossa luta não é ficar lutando contra o movimento A, o movimento B, o movimento C, o movimento D, o movimento F, o movimento H. Nossa luta é contra potestades e principados. A igreja esqueceu que a oração é muito importante, a oração remove tudo. A oração move montanhas, como está escrito na palavra. Mas não é pegar a televisão e olhar para ela e ela sair pulando, voando até a sala, até o quarto. Não é isso. Não é isso a fé que remove montanhas. A fé que a gente tem que ter, a igreja tem que saber que Deus é todo-poderoso. E que nós sabemos que quem domina o pecado são as potestades e os principados. A igreja tem que orar. A igreja tem que orar para essas coisas não ter força. A igreja tem que orar para esses pecados não ficarem cada vez mais fortes. A igreja tem que orar para isso acontecer. A gente não tem que sair xingando e brigando os movimentos. Ai, agora esse movimento LGBT, esse pessoal não presta. Ai, agora o movimento das drogas não presta. Ai, agora o movimento do sexo não presta. Ai, para com isso, igreja. Acorda. Nós temos que orar. A oração. Joelho no chão. Cara no pó. Esqueceram disso? E orar não significa só de joelho no chão e cara no pó. Isso a gente faz quando a gente está em casa com tempo. Orar é sem cessar. É 24 horas. É Jesus, sai comigo. Jesus, vamos comigo. Ó Jesus, que está acontecendo, esse movimento. Chega nessas pessoas como o Senhor chegou em mim. Chega nessas pessoas como o Senhor chegou em mim, porque o poder de Deus fez isso. Não existia eu convencer ninguém. Só quem acha que a Gabriela convence pessoas são aquelas pessoas que não conhecem a palavra. Isso não existe. Ninguém domina ninguém. Isso não existe. Foi o Espírito de Deus que fez com cada um. Por isso nós estamos unidos até hoje. Entendeu? Então, a igreja esqueceu disso e está lutando contra pessoas. Xingando as pessoas pecadoras. Esquecendo que a igreja está cheio de pecador, cheio de coração caído, mesmo acreditando no Senhor Jesus. Que acredita que Jesus morreu na cruz, mas não acredita que o Senhor tem poder para mover tudo isso. Não acredita que a oração resolve. A igreja não acredita mais nisso. Isso acabou. A igreja só acredita que tem que entrar no Face para xingar todo mundo. A igreja acredita que tem que entrar no YouTube para xingar os movimentos. A igreja acredita que tem que entrar nas redes sociais, qualquer uma que seja, para ofender pecadores e falar que eles vão para o inferno. Esquecendo que dentro da igreja está cheio de pessoas. A igreja está cheia de pessoas que falam mal dos outros. Que joga praga. Que marca no caderninho preto. Você me fez mal, você vai ver. Aí, como ela conhece Jesus, ela fala: você fez mal, você vai ver. Deus vai te condenar. Que isso? Que igreja é essa? Igreja é o corpo de Cristo, onde todo mundo quer o bem um do outro. Só as pessoas que realmente o Senhor trocou o coração é que acreditam nisso. Então a gente tem que orar. Orar para o Senhor chegar nesses movimentos como chegou em nós. É isso que a gente precisa fazer, gente. Né? Onde está a nossa renúncia? Onde está a renúncia? Aí depois eles falam, preconceituosos, não sei o quê. São mesmo. O povo está com preconceito de todas as pessoas. Então não pode. Nós temos que orar. É a oração.
E muita pessoa troca aquele versículo também, nós vamos viver da fé. Gente, o viver da fé, sabe o que que é? É isso. Ah, tá tendo isso que é ruim para a igreja, é ruim para o Senhor, desagrada a Deus? Vamos orar para quebrar esse movimento. Vamos orar para essas pessoas conhecerem a verdade. Vamos orar para essas pessoas virem para o Senhor. Vamos orar para todo mundo ir para o céu com a gente. É isso que é viver pela fé. Aconteceu o Covid aqui dentro da minha casa, todo mundo pegou. O que é viver pela fé, Senhor? Eu tenho certeza que ninguém vai sentir nada. Ninguém sentiu mesmo. Entendeu? Então, o que acontece? Esse versículo, um dia o Senhor falou que eu ia viver pela fé. Não é viver à custa dos outros, não. Não é ficar sem trabalhar esperando doação dos outros. Isso é mentira. Isso não é a palavra de Deus. Viver da fé, viver pela fé é isso. Aconteceu alguma coisa, eu creio que o Senhor vai resolver isso. E se Ele não resolver do jeito que eu quero, o jeito que ser resolvido é o jeito que eu pedi para Ele. Ele não aceitar é o jeito dele, então. É o jeito dele que Ele vai fazer, que é o melhor para mim, para minha família. Mesmo eu não aceitando, mesmo eu ficando triste, porque a gente perde pessoas morrem, acontecem doenças, acontece um monte de coisa. Mas o viver pela fé é isso. Não é ficar em casa sem trabalhar e as pessoas vão me dar. Aí acontece uma pandemia como essa, ninguém vai te dar nada. Esse é o problema da igreja, distorção da palavra. Então, acabou que todo mundo olha para esse pessoal aí, desses movimentos. Eu não estou aqui para falar o que o movimento quer, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Não. Nós estamos falando de humanidade, de seres humanos, que uns estão no pecado, não sabem. É isso que nós estamos conversando. Então, o que acontece? A gente olha para essas pessoas com desprezo, sendo que esqueceram da imagem de Deus. A gente tem que olhar para o outro vendo a imagem de Deus. Falar, essa pessoa tem chance sim. Ela vai ser feliz sim. Tem um casal aí, que é o Flávio Amaral e a mulher dele, esqueci o nome dela agora, Andréia, acho que não sei. Eles fazem isso. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus através dele, da mulher, esse trabalho deles aí que eles estão fazendo, os homossexuais, eles estão se arrependendo assim, mas são milhares. São milhares de homossexuais se arrependendo. Eu não estou falando deles com diferença, não. Como a gente fica feliz na nossa igreja, que um monte de pessoa estando ali na igreja nossa, se arrependendo dos seus pecados, ouvindo as lives, ouvindo as pregações, se arrependendo dos pecados, querendo perdoar as pessoas, perdoar a família, é a mesma coisa. A alegria é a mesma. A igreja não pode esquecer disso. Então, quem é cristão e tem um coração novo e que crê no Jesus Cristo, né? Que é cristão, assim, verdadeiro, né? Realmente acredita na encarnação e na ressurreição. Porque quem é seguidor de Jesus tem que saber que ele foi 100% homem, 100% Deus. Quem é seguidor de Jesus tem que saber que esse Deus pegou a sua culpa, que separava a gente, né, do Pai. Ele virou o caminho, virou a verdade, que é Jesus, né? Caminho, a verdade e a vida. E ele simplesmente quitou a nossa dívida para apresentar o Pai para a gente, tá? E carregou toda a nossa culpa, pecados, para dar para a gente um coração novo e uma vida nova. Se você acredita nisso, você realmente é cristão. Se você não acredita nisso, não adianta. Não é. A gente está se enganando. Nós estamos se enganando. Nós estamos fazendo o que está escrito lá, na palavra.
até os escolhidos poderão ser enganados. E o espírito anticristo, ele está rondando, gente. Faz tempo. Não é da agora. Então, a gente tem que entender isso. Precisamos ser cristãos de verdade. Precisamos fazer o que necessita. Vamos orar. Vamos pedir para o Senhor. Vamos falar para Ele derrubar todas as coisas que não agrade a Ele. Mas a nossa briga é contra potestades e principados. Porque Satanás também quer aliados, aliançados e filhos dele. Aqueles que acreditar na mentira dele. Então é contra isso, não é contra as pessoas. Não é contra as lésbicas, não é contra os gays, não é contra os trans, não é contra o mentiroso, não é contra o ladrão, é contra a potestade. A igreja é contra isso. Porque tudo isso que eu falei são pecados, pessoas que carregam esses pecados e não sabem. Não é contra pessoas. Nós fomos chamados, gente, para enfrentar tudo que for contra o reino de Deus. Nossa missão é anunciar liberdade aos cativos. É essa a nossa missão, não é outra. Não é, a gente não tem missão contra pessoas. E Deus pode fazer tudo sozinho, sim. Deus pode fazer tudo sozinho. Mas o que ele quis? Ele quis fazer conosco. Ele deu a Terra, planeta Terra inteiro, para o ser humano. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que querer levar as pessoas para o reino dos céus. Elas conheçam o que Jesus fez. É essa a função da igreja. Nós somos a igreja e o nosso palco é o mundo. Esse é o nosso palco. Nosso palco é o mundo, gente. É isso que a gente precisa fazer. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês, para a gente finalizar aí para a ceia, né? Olha aqui. Olha aqui. Qual a dor na sua alma? Presta atenção nessas coisas que eu vou falar e vê direitinho se ninguém aqui nunca passou por isso. Olha só. Tem pessoas que falam, não me sinto reconhecida. Tem pessoas que falam, não gosto de ficar só. Tem pessoas que falam, não tive meus pais por perto. Não tenho o controle de tudo que eu gostaria. Não consigo identificar o que me dói. Não consigo me perdoar pelas coisas que eu fiz no passado. Não sei como sair da compulsão sexual. Não sei como sair do luto. Não tenho paz enquanto não me sentir infalível. Não falei o que precisava quando tive a oportunidade, eu fiquei calado. Essas são umas frases que eu peguei para perguntar para vocês. Nenhum de nós nunca sentiu isso aqui? Com certeza nós sentimos, porque nós somos seres humanos e pecadores. Isso são frases que eu peguei de homossexuais. Eles falam que vivem assim por causa desses motivos. Então, o que a gente está se achando diferente deles aqui? A gente está se achando diferente por quê? A diferença é, nós conhecemos a verdade e nós temos que estar em oração para que eles também conheçam a verdade. É isso. A igreja com o movimento A, B, C, D, seja o que for, qual o movimento, que não existe só esse, o LGBT. Existem vários.
vários. A igreja precisa ver Deus nas pessoas. Esqueceram da imagem de Deus? E orar, anunciar a palavra. É a palavra, nós já tivemos prova disso. É a palavra que salva, é a palavra que converte. E na Bíblia está escrito tudo que é pecado. Todos os pecados estão escritos ali. E a gente que segue, a gente tem a obrigação de anunciar a verdade para que todos sejam salvos. Nem todos querem, mas tem muitos que querem. E a gente tem que sempre pensar que todos vão querer e não se frustrar com isso. Porque essa história da igreja, pensar que porque eu tenho uma função de pastor e aquela pessoa não foi convertida, que a culpa é do pastor. E acontece muito do pastor se matar por causa disso, de fechar a igreja por causa disso, né? Acontece muito isso, muito, né? Muito, acontece muito isso. Então, não é nossa palavra. A igreja que se suicida também esquece disso. A palavra não é nossa, é de Deus. A gente só lê e passa para as pessoas. Não tem que ficar se arrumando, não é uma historinha, porque a gente fica confirmando, tentando convencer e fazendo aquela coisa toda quando é uma tese nossa. Quando é alguma coisa, um projeto que eu inventei. Deixa eu falar para as pessoas meu projeto e eu tenho que ter o poder de convencer eles para que eles comprem o meu projeto, para que eles levem para casa, para que eles consumam, para que eles... Isso é outra história. A palavra de Deus é de Deus. Não tem que ser arrumada em nada. Quem quiser ser seguidor de Jesus, nós temos aqui, 66 livros para serem seguidos. Para ver o que presta e também o que não presta tem na Bíblia, para não ser seguido também. Tudo está aqui, a resposta de tudo. Então, é isso que eu queria falar nessa noite, da igreja com o movimento LGBT. A igreja não pode olhar para as pessoas com desprezo. A igreja não pode achar que é diferente. A igreja, todos nós somos pecadores. Só que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos procurando viver em santidade todos os dias. E Deus é Pai. Ele não aceita o pecado. O pecado ele pega e joga fora, como Jesus fez. Quem crer nisso, viverá eternamente com Ele. Quem não crê, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Então, se a gente conhece pessoas, eu conheço sim. Eu conheço pessoas, tenho amizade com eles, tá? Tenho amizade com eles, conheço pessoas que são casadas, inclusive, mulher com mulher casada, homem com homens casados, entendeu? Eles sabem muito bem que eu não aceito o pecado deles, como não aceito o pecado do Rafael, meu filho, mentir, como não aceito o pecado das pessoas que enganam as outras, como não aceito pecado nenhum. Eles sabem muito bem disso. Só que eu não distrato eles em momento nenhum e nem compartilho das coisas deles. O que é compartilhar? Não compartilho. Não coloco no meu status, não faço nada disso. Por quê? Porque eu não concordo. Só que eu tenho uma convivência com eles
onde eles pensam uma coisa e eu penso outra. E nem por isso nós somos inimigos e nem brigamos. Toda vez que tem oportunidade, é claro que eu falo. Eles não concordam e acabou. O que vai fazer? Acabamos de conversar agora o que o Senhor disse? Essa tarde, a gente não está aqui para pôr corrente no pescoço das pessoas, amarrar e tem que obedecer o que eu estou falando, não interessa o que você quer. Imagina, Jesus não fez isso? Quem vai me seguir? Eu não. No fim, só sobrou os 12. De toda a multidão que estava atrás dele. Só sobrou os 12. Né? Então, gente, é isso que eu queria falar referente a isso. Vamos orar contra as potestades e os principados que estão aí para iludir as pessoas e elas ficarem vivendo no pecado. É isso que a gente precisa fazer daqui para frente. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir essa palavra, essa mensagem aqui que eu deixei, e vocês vão, todos nós, né? Nós vamos mudar o nosso coração daqui para frente. Nós vamos ser realmente seguidores de Jesus. Não concordamos, não, com o pecado. De jeito nenhum. Nós somos seguidores da palavra de Deus. Mas nós não estamos aqui para destratar pessoas. Nós estamos aqui para brigar em oração com potestades e principados, que são os donos da mentira e do pecado, que assola a gente 24 horas por dia. Só que nós somos livres porque conhecemos Jesus e a gente consegue viver em santidade, né? Viver em santidade não é ser santo, não. É não dar corda para o pecado e não fazer com que ele, não deixar, né, com que ele domine a nossa vida. É isso que o seguidor de Jesus faz todos os dias. Não deixa o pecado mandar na gente, ter domínio sobre nós. Nós não deixamos. Porque quando chega aquele ódio, vou te xingar, o que a gente faz? Senhor, tira isso de mim. Eu não vou xingar ninguém. Ela é semelhança de Deus. Eu estou olhando para ela como eu olho para o Senhor. É semelhança de Deus na terra como eu sou um ser humano. É isso que a gente faz. O cristão faz isso 24 horas por dia. Tá? É assim. É isso que é o caminho de santidade. Não é que a gente é santo, não, e não quer xingar ninguém, não, e não tem bronca de ninguém, não. Tem sim. Porque quando a gente vê coisas, principalmente que afeta a gente sobe aquele calor e fala, Jesus, tira isso de mim. O pecado não vai ter poder contra mim, eu não vou destratar ninguém, nem vou xingar ninguém, nem vou falar mal de ninguém, nem vou mentir, não vou aceitar esse suborno, não vou aceitar essa coisa errada, não vou passar a perna em ninguém, não vou falar mal, como está aqui esse pessoal na rodinha. Fala, Jesus, me tira dessa roda que estão falando mal de alguém. É assim que a gente vive. O verdadeiro cristão vive assim. É esse o caminho para a santidade. Tá? Mas o pecado ronda a gente 24 horas. Ali, querendo pegar a gente de qualquer maneira. Tá? Tá bom? E vamos encerrar, que senão não para não. Tem muita coisa ainda para falar. Né? Então vamos agora, né? Para Mateus 26. Vamos fazer a ceia do Senhor, né? Vamos fazer a ceia do Senhor para lembrar do sacrifício que ele fez por nós. É em memória dele, é em memória de Jesus que a gente faz isso. E a gente faz isso em memória de Jesus, né? Uma comunhão com ele. Já pensou, gente? Quando acontecer do Senhor ressuscitar todos nós vamos ser ressuscitados por ele. Primeiro os mortos, depois os que estão vivos, né? Olha que maravilha! O pecado não existir mais. Assim,
eu, Gabriela, né? E vocês também, cada um aí, né, com seu nome. Eu, Gabriela, está assim e me olhar e falar: nossa, não existe mais poder do pecado sobre mim. Que maravilha! É só depois. É só depois da glorificação. Quando a gente conseguir esse corpo glorificado com o Senhor. Vai ser maravilhoso demais, gente. Vai ser fantástico. Vai ser muito bom mesmo. Vai ser uma coisa assim que não dá nem para acreditar. E a gente sentar na mesa que o Senhor promete aqui, que ele só vai tomar. Ele tomou a última com eles, com os apóstolos, e a próxima será conosco. Gente, já pensou Jesus passando, colocando o vinho no teu copinho e o pedaço de pão? Gente, a gente toma esse suco agora, representando, né, lembrando do derramar do sangue, que ele levou todos os nossos pecados com ele. O derramar do sangue, ele levou todos os nossos pecados. E o pão que a gente também vai comer agora é o corpo. Nós fomos o corpo que foi dilacerado, mutilado, ali, naquela cruz, por nós. O dia que a gente sentar e falar assim: olha o que Jesus fez por nós, olha o que o Senhor fez por mim, olha só, levou todos os meus pecados, né? Levou todos os meus pecados naquela cruz, apanhou, doeu. Nós vamos sentar, chorar muito e querer de qualquer jeito que todas as pessoas saibam disso, que ele fez isso simplesmente para estar conosco, para viver entre nós. Deus Todo-Poderoso que deu ao planeta Terra na nossa mão, que ele falou ali, que eu li no Gênesis, né, 1, 27, 28, né? Eles têm poder sobre tudo na Terra. E explica direitinho. Ele deu o planeta Terra para a gente cuidar. E, gente, ele fazer tudo isso para estar conosco. Já pensaram nisso direitinho? Você nunca mais vai querer olhar para ninguém com ódio. Você vai perdoar todas as pessoas que fizeram o mal para você, pedir perdão para todas aquelas que você ofendeu, de alguma maneira, de alguma forma. Então, vamos pensar bem nisso, né? Vamos pensar bem nisso, vamos pensar bem antes, né? Antes da gente ofender o próximo. Não existe Deus de confusão, né? Só existe Deus de paz. Vamos olhar para o outro, semelhança de Deus, não esquece disso. Então, vamos ler aqui. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam. Isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho até o dia em que beber com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Olha que maravilha, gente! Então, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Olha que maravilha!
né? Olha que bênção de Deus. Então, vamos comer, gente? Vamos comer o pão, vamos beber o suco, em memória dessa palavra, em memória de tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Então, vocês que estão aí em casa, vocês estão com a sua família, seus parentes, né? Vocês estão tomando a ceia todos juntos, olhem um para os outros, né? Olhe agora nos seus irmãos, esposa, marido, filhos, seja lá amigos, com quem vocês estiverem. Olhem um para os outros e falem. Você é a semelhança de Deus. Eu amo vocês por causa disso. Faz isso com os seus que você está em casa. Olha, nós estamos partilhando junto. Se vocês tiverem algum problema, fale comigo. Fala isso à mulher, para o marido para a mulher. Fala isso para os filhos, para a amiga, para a mãe, para o pai, para a sogra, para o sogro, para os irmãos. Quem tiver com vocês, tem algum problema que eu possa ajudar? Porque é isso que o Senhor falou, examine-se. Examinar é ver se realmente você está fazendo parte do corpo de Cristo, prestando atenção nas pessoas que estão ao teu redor e o que é que elas estão passando, o que é que elas estão sentindo. Eu posso te ajudar em quê? Não vamos ficar como bichos separados, um no quarto, outro na cozinha, outro no banheiro, fazendo a ceia sozinho. Não, sentem-se juntos. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos que Deus criou. Que Deus criou para fazer parte do reino dele. E a nossa esperança é essa. Que a gente viva com o Senhor para todo o sempre. Que a gente sente nessa mesa que ele falou aqui agora, ó. No reino do meu Pai, ele vai tomar ceia conosco. Que maravilha! Então é isso, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham entendido, que o Espírito de Deus tenha aberto a mente de vocês. E quem não conseguiu um coração novo ainda, que está com o coração caído, em nome de Jesus, que consiga essa noite um coração novo, uma vida nova com o Senhor Jesus. Ele tem poder para tudo isso. E quanto ao movimento LGBT, que eu coloquei esse tema hoje, vamos orar por essas pessoas. Da mesma forma que Jesus chegou em mim um dia, chegará neles também. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos encerrar nossa live, então. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Muito feliz mesmo, né? Tomara que vocês tenham sentido essa noite maravilhosa, que vocês sejam todos, né, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? E que Jesus abençoe todos nós. Aproveita a presença de Deus aí nessa noite, nas suas casas. Conversem com o Senhor. Fale com Ele sem cessar. Sem cessar. 24 horas. Não importa se é andando, se é no ônibus, se é no trabalho, se é lavando louça, lavando roupa, cuidando do filho, dando banho, tomando banho. É isso. E deixa eu falar uma coisa antes de encerrar aqui. Nosso vício, onde a gente tem que ficar viciado, é na palavra de Deus, é nos louvores, é conversar com o Senhor 24 horas, vício de orar,
vício de falar com Jesus. É esse o vício do cristão. Entenderam? Agora, o vício que o inimigo quer que a gente esteja é que a gente caia no pecado, que a gente destrua a nossa família, que é a base de tudo, que Cristo criou, a família, que é a base. Ele quer que a gente desfaça nosso casamento, que a gente brigue com os nossos filhos. Ele quer desfazer a família para a gente ficar sem base. E ele quer que com isso a gente entre em depressão e a gente entre para os vícios. E os vícios dele, sabe quais são? Os vícios do inimigo é é que eu choro, não consigo. Os vícios do inimigo é mentir, roubar, matar, desunir, trair, se prostituir, homossexualidade, feitiçaria, drogas. Esse é o vício que ele quer que a gente entre. E basta a gente seguir a mentira dele e o pecado, que a gente entra nesses vícios, sim. E é muito fácil, gente. É muito fácil cair em tudo isso. Então, vamos fazer os vícios do Senhor. Vocês podem colocar no coração de vocês que foi isso que o Senhor disse nessa tarde. Façam os meus vícios, não os vícios do inimigo. Tá bom? É isso, gente. Vamos encerrar nossa live. Muito obrigada por tudo. Obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com saúde, né? Falando com vocês. Aguardo todos vocês. Na sexta-feira tem a live dos jovens, às 8 horas. Sábado tem a live das crianças, às 4 da tarde. E espero vocês domingo na nossa celebração presencial, tá? A partir de 6h15, que abre o portão. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite. Beijo para todos que estão assistindo agora. Beijo para todos que vão assistir depois gravado, que isso acontece também, né? E muito obrigada, gente. Que todos entendam que nós somos a Igreja do Senhor. E lembrem-se que o Espírito Santo de Deus deseja habitar dentro de nós. Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Jesus abençoe todos vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau.